a LDB de 96, 97 e assim por diante, os PCEs, os parâmetros curriculares nacionais, e mais todos os pareceres do Estado e resoluções, tudo isso veio contribuir para um melhor entendimento dessa nova legislação, que vai respeitar a identidade religiosa de cada um. Tá? Então, nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar aquilo que... qual é o objeto... Quem vai passar esse material são as próprias religiões. O objeto não. O objeto de estudo religioso é o fenômeno religioso. Sim. Seja na espírita, na católica, na luterana, na umbanda. Mas eu pergunto assim, vocês vão pegar esse conteúdo para passar a cultura, mas da onde vocês vão tirar? Que fonte? Isso. Sim, são 5 temas, eixos temáticos. Ótimo, tá? Isso é importante. Que vão servir, é que nós temos um roteiro. Não, mas sabe o que é? Que eu sei que vocês têm um roteiro, mas o programa tem um tempo. São 5 temas, 5 eixos temáticos, tá? É assim, a gente pode se atravessar, mas no fim tudo chega, tá? Quais são os 5 eixos? Os 5 temas, 5 temas temáticos são... as culturas e tradições religiosas é um tema, tá? É um eixo temático. Depois tem os textos sagrados, que podem ser escritos ou orais. Por exemplo, os umbandistas, eles não têm um escrito. Sim. Poucos livros, pouca literatura existe sobre as religiões afros. Então, mas eles têm um texto, sim, que é o texto de cada grupo, não é? Mas quem vai preparar, por exemplo, são os próprios umbandistas? Sim, que estão filiados ao CONER. É isso? Porque eles se reúnem lá, né? Existem os planos de estudos que o CONER oferece como sugestão. Sim. Porque a escola, ela tem autonomia para fazer o seu próprio plano de estudos, né? Entende? Mas sempre dentro da legislação. Sim. Não pode ser fora, tá? Não pode ser proselitista. O ensino não pode ser doutrinário e nem evangelizador, ou, enfim, prosélito. Não pode ser, tá? Porque então isso daria importância para cada doutrina, para cada uma doutrina. Não é esse o ponto. O ponto é que o ser humano se reconheça, o aluno no caso, o educando, se reconheça como um ser religioso, né? Que ele tem uma necessidade interior. E essa necessidade interior ele vai desenvolver lá na sua igreja, não é na escola. Se identifica espiritualmente, como um ser espiritual, né? Mesmo os ateus. Importante assim que a gente coloque esses eixos temáticos em cima, o foco desses eixos é a vida, a existência, é o ser humano. Sim. Então é aquilo que ocorre com o ser humano na descoberta e desenvolvimento da sua é um trabalho espiritualidade. É um trabalho muito estudado. Da sua espiritualidade. Ele tem que saber se relacionar consigo mesmo, saber se relacionar com o outro. E também respeitar as diferenças. Respeitar as diferenças. E também... E eu tenho que trabalhar muito isso. Ele tem que... Os pontos básicos é isso. Procura o transcendente. Isso a gente sabe, não é? Através da história, da filosofia, de tantas outras disciplinas que nós trabalhamos nas escolas, que o ser humano sempre fez muitas perguntas sobre a origem da vida e o destino da vida. Tá, então vamos determinar os temas, os eixos temáticos. Eixos temáticos. Sim. Então, os eixos temáticos seriam culturas e tradições religiosas, textos sagrados, ritos, símbolos, rituais, espiritualidade, as teologias, que são toda a explicação que eles dão sobre as divindades e tal, né? E depois os etos. Etos, geralmente, é um dos pontos mais focados pelos professores de ensino religioso, que também eles têm... O que é etos? Etos é todos os valores, assim, trata da ética, em geral, né? Sim. Então, os valores todos, normalmente são esses os
os temas mais focalizados pelos professores, porque eles não têm vamos dizer, a especialidade, a habilitação, a graduação no ensino religioso, porque é uma questão do Estado que não abriu essa, que é uma batalha na gente, não é? Sim, de abrir o cargo de professor de ensino religioso, como tem o cargo de professor de português, matemática, etc. Né? Então, são desses cinco eixos temáticos é que deriva o conteúdo, tá? Do professor de ensino religioso. E esse conteúdo todo, ele é avaliado pela CONER, então? Ele não é avaliado. Porque sabe o que eu pergunto? É assim, eu vou te explicar. Eu sou espírita, tá? Sim. Então, assim, se eu vou dar uma aula de evangelização para os alunos, ele tem que passar pelo doutrinário, para ver se não tem desvio doutrinário. Isso acontece. Eu acredito assim, eu já fiz catecismo. Não, tudo bem. Mas assim, ó, tu vai falar sobre o espírita, de repente, tem que ser avaliado pelos próprios espíritas, ou então tem que ser avaliado pelos próprios umbandistas, se esse teu conteúdo não tem um desvio doutrinário deles. Mas não é assim que funciona. Eu não vou para a sala de aula e não vou dar a doutrina tal. Não. Eu vou abordar os aspectos, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre as festas nas diversas religiões. Então, claro, vai se basear em uma determinada obra, nunca no ar, entendeu? Tem que ser pesquisado. Por isso que o professor de ensino religioso, ele tem que ser uma pessoa dedicada, que pesquisa, que estuda, né, e que prepara as suas aulas. Claro, que leia, né? Pois é. Entendeu? Então, por exemplo, assim, se ele vai dar um conteúdo vamos dizer, de ensino religioso, uma determinada doutrina, ele precisa primeiro estudar essa doutrina. Ele tem que pesquisar, ele tem que garantir, ele tem que ser de cunho científico, ele não pode inventar as coisas. Entendeu? Agora, também tem aquele outro lado. O professor, ele tem uma escolha particular, ele tem uma fé. Né? Isso. Então, ele tem que ter maturidade e o cuidado especial de não ser tendencioso. Isso ele tem que ter. Mas como a maioria não está... Olha, eu vou ser sincera, os professores têm que ser escolhidos a dedo, porque não é fácil trabalhar isso aí. Vai ser uma... Vão correr, vão fugir da raia, porque olha, é difícil. Para isso tem, vamos dizer, a orientação da CRE, nós temos cursos que nós damos lá, cursos de ensino religioso, onde se instrui e se coloca toda a legislação e conteúdos também para o ensino religioso. Eu gostaria também de enfatizar a questão de que o trabalho nas escolas não é um trabalho assim individualizado, não é? Sempre nas escolas nós trabalhamos em cima de um projeto político-pedagógico. Ali no projeto político-pedagógico estão todas as metas e as prioridades que a escola tem com relação aos alunos, onde está também o perfil que a comunidade escolar quer que o aluno tenha ao sair. Então, o que nós podemos entender do ensino religioso dentro desse contexto? O ensino religioso é contextualizado, ele trabalha com as outras disciplinas.